Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Vatela aqui do Rei de Rafas e hoje o vídeo com certeza você vai gostar pra caramba, porque a gente vai apontar alguns erros completamente desnecessários e equivocados que aconteceram nas telenovelas brasileiras. É ator que não deveria interpretar tal personagem por questão de idade, por características que destoam do perfil do personagem. Pra vocês terem ideia, teve até ator branco que interpretou um negro e pintaram o cara. Pois é, essa e muitas outras coisas grotescas que aconteceram nas novelas, você vai conferir comigo após a vinheta. Então fica aí que vem, que o vídeo tá bem bacana hoje. No ar, mais um campeão de audiência. Então, antes de começar, o vídeo de hoje ele vai ser dividido em 3 partes para a gente manter aí uma linha de raciocínio e conseguir organizar melhor as ideias. A primeira parte a gente vai falar sobre alguns erros cronológicos que algumas tramas tiveram. A segunda parte vai ser sobre idade de personagens que destoavam dos atores, mãe e filho com quase a mesma idade, enfim, coisas do tipo. E a terceira parte são erros de escalação de elenco, mas que por um motivo além, seja por características, seja por branco interpretando negro e coisas do tipo. Então a gente vai começar falando sobre cronologia. E é impossível começar esse vídeo sem deixar de citar Verão 90. Essa trama aí, uma história escranchada que a gente descobriu logo nos primeiros capítulos que não podia levar a sério. Algumas atrizes um pouquinho acima do tom, outras conseguiram encontrar o tom cômico da personagem ao longo da novela, como Isabelle Drummond, por exemplo, mas algumas coisas que aconteceram chamou a atenção dos telespectadores, porque muitos figurinos, muitas tendências e músicas que foram na novela como se fosse da década de 90, na verdade pertenciam à década de 80. E logo nos primeiros capítulos os telespectadores já perceberam isso através de algumas situações, como a Janaína, por exemplo, quando ela foi pagar uma dívida que o Jerônimo fez. Na época da novela, a dívida equivalia a 200 mil novos cruzados, mas quando ela foi entregar o envelope com a quantia para quem o cara estava devendo, o envelope não parecia volumoso. Portanto, aquele valor, 200 mil novos cruzados, tinha que ter muitas cédulas ali. E o envelope não parecia volumoso. E quando o cara pegou para contar, conferir se a dívida realmente havia sido quitada, as cédulas não eram aos novos cruzados como deveria ser retratado na novela. Um outro erro também que alguns telespectadores apontaram, identificaram na novela, é que Janaína conta que os seus 2 filhos, o Jerônimo e o João, tiveram esses nomes em homenagem à novela Irmãos Coragem, de 1971, que foi escrita pela Janete Claire. Mas acontece que o Jerônimo, ele é mais velho que o João, ali em 1990 e tal, ele tinha na casa dos 20 e poucos anos, então muito provavelmente ele nasceu quando a novela ainda nem havia estreado. Então, como o cara tem um nome em homenagem a algo que praticamente não existe, é como se eu tivesse um filho agora e colocasse o nome de uma personagem do remake de Pantanal que vai pintar nova na novela, que não tinha na primeira versão, por exemplo. É uma coisa descabível. Uma outra novela também que teve um erro cronológico grotesco, mas assim, eu considero muito grotesco, é da maior audiência da década de 2000. Claro, se você é um bom noveleiro, sabe que agora eu vou falar de Senhora do Destino. Então vamos lá, teve 2 coisas nessa novela que a gente pode considerar como um erro. Primeiro, a Carolina Dickmann interpretou a própria Maria do Carmo lá na primeira fase da novela, que teve 4 capítulos. Acontece que, beleza, veio para a fase atual, Maria do Carmo, Suzana Vieira, Lindalva passou a ser a Carolina Dickmann, mas quando tinha alguns flashbacks, a Carolina Dickmann aparecia como Maria do Carmo. Isso confundiu um pouco a mente das pessoas, mas o que pegou mesmo é que a trama passou em 1968, em meio à ditadura militar, quando a Maria do Carmo chegou no Rio de Janeiro e teve a Lindalva sequestrada pela Nazaré, antes dela se tornar Carminha. Pois então, ela foi sequestrada pela Nazaré, a novela passou 20 e pouquinhos anos, acho que foi 20 anos, e pumba, já estava na década de 2000, como assim? De 68 passou alguns anos, 2 décadas e já pularam para os anos 2000. Tem uma coisa que não tem muita lógica. Eu tava lendo e tal, querendo me informar mais sobre isso para trazer aqui para vocês, e teve vários telespectadores que começaram a abandonar a novela. Mas depois eles perceberam que não era para levar uma trama dessa tão a sério, que novela não tem compromisso com a realidade, e se apegaram mesmo à trama em si, que é completamente cativante,
A gente sabe aí que foi um sucesso absoluto todas as vezes que foi exibida, e quando voltar novamente, provavelmente também será um sucesso. Mas Senhora do Destino teve esses dois erros grotescos, principalmente esse, que a novela passava em 1968, deu um salto de 20 anos e já foi direto para a década de 2000. E aí, hein, Agnaldo? Pumba, acabamos de falar sobre os erros cronológicos da novela, então agora vamos diretamente para os erros de escalação por conta da idade. Teve algumas tramas que apresentaram bastante desse erro, mas a gente vai citar alguns agora. Todo mundo sabe que Em Família é a novela mais problemática do Manuel Carlos. A trama não decolou, não deu audiência, enfim. Ele terminou a sua carreira como autor de novelas, tendo aí seu currículo manchado por Em Família. Mas também teve dois personagens na trama, ou melhor, 4 personagens, que não deveriam interpretar quem eles interpretavam. Isso porque a personagem protagonista, interpretada pela Julia Lemertz, era nada mais e nada menos que a filha da personagem da Natália do Valle. E na época da novela, a Julia Lemertz tinha 53 anos e a Natália do Valle 63. Então é como se a mãe de Helena tivesse engravidado dela aos 10 anos de idade. É uma coisa bem descabível. Agora a gente vai deixar um pouco a Helena de lado e falar do Laerte, Gabriel Braga Nunes. Na época da novela ele tinha 43 anos e a atriz escolhida para interpretar a sua mãe foi Ana Beatriz Nogueira, que estava no auge dos seus 49 anos. Então assim, com 6 anos de idade, a personagem da Ana Beatriz engravidou do Laerte. Caramba, hein? E mané. Agora a gente vai falar de Salve Jorge, que é uma novela que também teve muitos erros, uma novela que teve muitos furos. Quem não lembra da morena? Cabelo seco, cabelo molhado, cabelo seco, cabelo molhado, enfim. Mas teve um erro que chamou a atenção também, que foi a escalação da Mariana Rios para interpretar a filha de quem? Giovanna Antonelli, da Dona Elô. Então a delegada Elô, na época da novela, tinha 36 anos, enquanto sua filha, Mariana Rios, 27. Então, caraca, será que o Stênio engravidou a Dona Elô quando ela tinha apenas... Calma que eu sou ruim em matemática. 9 anos de idade? Fica aquele questionamento. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo para mostrar que isso já acontecia em novelas antigas também. Em Rainha da Sucata, Regina Duarte era filha de quem? De Nissete Bruno. Acontece que na época da novela, a Regina Duarte tinha 43 anos, enquanto a Nissete Bruno tinha 57, ou seja, apenas 14 anos de diferença. A gente sabe que hoje em dia, até né, nos tempos mais antigos, a gente fala hoje em dia, mas nossas avós pariam cedo, enfim, era uma loucura. Mas 14 anos já tem muitas meninas que são mães com essa idade. Mas na novela nunca deu indícios de que ela engravidou da Maria do Carmo quando ainda estava entrando na adolescência. Então fica considerado um erro também. Tem outros que eu poderia citar aqui, como a Suzana Vieira, que foi filha da Natália Tinder em Amor à Vida, enfim, são tantos outros. Mas a gente vai focar nesses 4 que acho que foram assim os mais pontuais, que as pessoas mais perceberam. E agora a gente vai para nossa última parte desse vídeo, que eu acho que é um dos assuntos assim que vai abordar os assuntos mais polêmicos desse vídeo, erros que de fato não deveriam ter acontecido, porque colocou a Globo em más lençóis, não só a Globo, enfim, vocês vão saber o porquê, mas que mexeu com toda uma sociedade, com todo um grupo de minoria, com algo que não deveria ser mexido, ou deveriam ser mexidos sim, mas da maneira correta, não da maneira que foi como um erro. Então, ó, antes de começar, a galera da Globo mereceu, vem todo o xingamento que teve, toda a polêmica que teve, porque eles vacilaram feio em todos os exemplos que eu vou citar agora. Então vamos começar falando de Flor do Caribe, uma novela que se passa lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte e Nordeste. Quando a gente lembra de Nordeste, a gente lembra daquele pessoal que é com a pele bronzeada, cabelo preto, as meninas, né, cabelo preto, cacheado, os caras bem bronzeadão, com marca de sunga. Quem já foi pro Nordeste sabe que o Nordeste é assim, que o povo nordestino tem essas características. Tanto que da última vez que eu fui pra Porto Seguro, lá na Bahia, me chamaram de Parmalatino, eu e minhas irmãs. As minhas irmãs, quando a gente compara a cor, elas são mais brancas que eu. Então a gente foi lá na Bahia, curtiu um pouquinho Porto Seguro, e a gente foi chamado de Parmalatino. Pra vocês terem uma ideia de pessoas brancas, assim, quando chegam lá, eles sabem que não é daquela região, porque destoa completamente. E quem são os protagonistas de Flor do Caribe? Pessoas brancas, de olhos claros, loiros, que exalam características europeias, enfim, nada parecendo com nordestino. A novela em si ela é agradável, ela tem uma trama ágil, uma trama interessante, agora tá fazendo sucesso na sua reprise merecidamente, então o povo meio que deixa isso passar batido, mas é algo que merece atenção. Pô, a Globo tem um casting de atores muito grande, muito elenco,
muita gente, muito ator, até que querem oportunidade de mostrar seu trabalho, e eles chamam aquelas figurinhas que, por características físicas, não se encaixam de fato com os personagens. Isso em Flor do Caribe, isso passou meio abatido, assim, não teve tanto auê. O mesmo não aconteceu com o quê? Primeiro? Não. Segundo Sol, a trama do João Emanuel Carneiro. Gente, porque o que teve de crítico, o que teve de reclamação e o que teve de gente falando mal da novela por conta da escalação do elenco não tá no gibi. Giovanna Antonelli, a Luzia, ela teve que passar por sessões de bronzeamento artificial para ficar com a pele mais bronzeada. E o que custava pegar uma atriz que já tem essas características? O Beto Falcão também, né? Todo lá brancão, pá, em cima do trio elétrico. Não parece esse cantor baiano que a gente imagina, quando imagina cantor baiano, vem na nossa cabeça, né, uma coisa mais sex appeal, mais uma coisa mais, vamos lá, coisa que não tem no Beto Falcão, muito apático e tal, sem contar que na época ainda o povo tava muito lembrando do Rubinho, a memória do Rubinho tava muito forte, então pra já tacar o ator num personagem principal de uma novela das 9, eu acho que foi um tiro no pé. Fora o elenco, né, que todo o elenco não batia com as características do povo baiano, depois eles foram tentando incrementar, acrescentar e tal, mas a gente sabe que o estrago já estava feito e Segundo o Sol vai ficar marcada por esse erro grotesco na escalação de seus atores. Entretanto, não tô defendendo aqui Segundo o Sol, mas mais vale a Globo assumir o erro, caraca, a gente errou, do que pintar os atores de preto. Já imaginou que horror seria? Pois é, isso aconteceu no final da década de 60 com a novela A Cabana do Pai Tomás. Isso porque o ator Sérgio Cardoso estava no seu ápice, era o ator mais querido do momento, mais badalado do momento, e quiseram colocar ele como protagonista dessa história, sendo que o personagem principal era um escravo. Então o que o Sérgio Cardoso fez, ou melhor, o que a direção da novela, todos envolvidos ali por figuração e tal, fizeram? Transformaram ele em uma pessoa negra, pintaram o rosto dele de preto, as mãos de preto, enfim, todas as partes que apareciam na câmera foram pintadas de preto. Ele usou uma peruca black e até colocou rolha aqui dentro desses buraquinhos para deixar as narinas mais largas, características de pessoas negras. Só que, né, aquilo foi, eu acho que não foi um tanto alarde na época. Claro que o grupo Movimento Negro e tal chiou pra caramba, mas não teve aquela força que teve hoje em dia. Porque imagina hoje em dia o desrespeito que é esse assunto ser tratado um negro dessa maneira. Hoje não existe isso. Olha quantos atores negros tem aí, talentosíssimos, que merecem uma oportunidade, ou aqueles que já tiveram repetir um grande feito na TV, mas lá naquela época isso ainda era muito escasso, as vozes não eram tão ouvidas, as minorias ainda não tinham a força que elas têm hoje em dia, então deixaram passar. Então imagina um branco interpretando um escravo. Pois é, só que o Sérgio Cardoso ele já estava meio incomodado com isso e ele falou para a direção da novela dar a vaga de protagonista da trama para Ruth de Souza. E foi assim que a Ruth entrou na novela e se tornou a primeira protagonista negra de uma trama da TV brasileira. Diga-se de passagem que na época muitas atrizes brancas ficaram enciumadas de uma mulher preta ter mais destaque que elas na novela, mas a Ruth aí conseguiu mostrar com seu talento, com toda a sua humildade, que ela dava conta do recado e foi protagonista da Cabana do Pai Tomás, junto com Sérgio Cardoso, que era um branco que foi completamente caracterizado para se assemelhar com um homem negro. Ligue, Lé, não vou falar agora de Negócio da China, embora eu queria, porque eu gosto pra caramba dessa novela, quem me acompanha aqui no canal sabe, mas pelo menos em Negócio da China, quem era chinês de verdade, diferentemente de Sol Nascente. Pra ter ideia, a Alice, personagem da Giovanna Antonelli, seria interpretada por Dani Suzuki, porque o Walter Negrão, inclusive recentemente a Dani Suzuki, ela fez um desabafo na internet, até que ela não quer focar tanto a sua carreira na TV, ela tá encontrando outras vertentes artísticas para mostrar o seu talento por conta do que aconteceu em Sol Nascente, que ela seria a protagonista da novela, iria interpretar a Alice, tanto que algumas características da personagem são bem semelhantes com características da própria Dani. Mas antes de começar as gravações, entraram em contato com ela e falaram que, pelo perfil da personagem, ela estava muito velha para interpretar a Alice. Só que daí eles chamaram quem? Quem que já foi bronzeado artificialmente em outra novela para parecer que tinha pele morena? Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli entrou aí para interpretar uma descendente de japonês em Sol Nascente. É mole? E o Luiz Melo também causou polêmica, porque ele foi chamado para interpretar um japonês na novela. Mas assim, o patriarca de uma família japonesa mesmo, que veio lá do Japão, que nasceu em terras orientais, ou seja, o que o Luiz Melo tem de japonês, gente? Pelo amor de Deus,
nada. Mas acontece que isso não foi a primeira vez que aconteceu na TV brasileira. Outras pessoas também já se passaram por japoneses. Em 1967, Ioná Magalhães protagonizou uma novela e interpretava Suzuki. Pelo nome vocês já vão saber, né? Era pra ser uma japonesa, mas a Ioná que interpretou ela. Então a Ioná usava aquelas roupas típicas da japonesa, né? Parecendo uma geisha, e o cabelo, e o leque. E no final da novela ela se suicidou com uma espada. Então pra você ver, ela não era japonesa, mas teve todas as características japonesas incrementadas em sua aparência. Custava chamar algum ator, alguma atriz japonesa pro papel? Não custava, mas eles não quiseram, então agora aí, ó, virou motivo de chacota e com razão. Eu espero que esses erros não aconteçam mais na TV, porque são erros que podem ser evitados e são completamente desnecessários. Gente, tá escrevendo uma história pra pessoa negra? Chama um ator negro. Tá escrevendo sobre uma família oriental? Chama personagens, chama atores orientais para interpretar aquela família. Qual que é o problema disso? Vamos abrir aí o leque, vamos pensar fora da caixinha, né? A gente está em pleno século XXI, as coisas não funcionam, felizmente, mais como antigamente, só que falta ainda alguns atores, alguns diretores, alguns autores se tocarem disso. E eu coloco atores porque eu acho que às vezes não tem necessidade de um ator aceitar o papel sabendo que ele não faz o tipo daquele personagem. Não falando mal da Giovanna Antonelli, eu gosto pra caramba da Giovanna Antonelli, acho ela uma atriz excepcional, mas ela precisava aceitar interpretar Alice, ainda mais por causa dessa coisa, descendente de japonês, sabendo que o papel era da Suzuki. Ela disse que não sabia, que nunca disputou um trabalho com a Suzuki, mas enfim, precisava desse mal-estar. Luiz Melo também, caraca, eu vou interpretar um japonês, mas eu não sou um japonês. Será que eles não acharam que tinha nada de errado nisso? E são atores de renome, assim, não estão no início da carreira para precisar pegar personagem, para precisar pegar papel. Então acho que faltou um pouquinho de bom senso aí por parte deles. Mas acontece que isso não é só características das novelas brasileiras, porque um filme de Hollywood muito antigo e muito famoso também se apropriou da cultura japonesa em um ator norte-americano que não tinha nada de japonês. Em 1961, Audrey Hepburn, maravilhosa Audrey, era a protagonista do filme Bonequinha de Luxo, um dos maiores clássicos de Hollywood. E quem fazia parte do elenco era Mickey Rooney, um super astro aí, super famoso lá na época, no finzinho dos anos 50, comecinho dos anos 60, e ele interpretou o japonês Mr. Yanyoshi. Acontece que ele não tem nada de japonês, ele passou por uma maquiagem pesada para ficar parecendo um japonês. Teve o olho puxado, teve o nariz modificado, a boca, os dentes, enfim, transformaram o ator para interpretar um japonês. Então o que eu falo? Por que não pegar um japonês? Como a gente pode ver, isso é erro que já vem acontecendo há bastante tempo, não é característica típica de novela brasileira, até mesmo produções internacionais já cometeram esse erro, mas que fique este alerta. Quando a gente vê coisas do tipo, a gente tem que falar sim, tem que fazer auê. Agora a internet tá aí para polarizar informações, para polarizar descontentamentos, e pode chamar o Red Rafas, que o Red Rafas vai compactuar com isso também, porque não é certo atores pegar vagas, pegar oportunidades e personagens daqueles que mereciam ter uma chance, ou daqueles que mereciam interpretar tal personagem por conta das características. É negro? Chama um negro. É oriental? Chama um oriental. É loira do olho claro, branca? Chama uma loira do olho claro e branca, não tem problema. Tem espaço para todo mundo na televisão. Então, vamos se conscientizar. Eu quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje. Teve alguma coisa que eu esqueci? Vocês falam, caraca, Fatiello, como você esqueceu de falar isso? Dessa escalação, dessa história, desse erro? Comenta aqui para eu não esquecer mais. Aperta o botão do joinha até ele ficar azulzinho para ajudar esse conteúdo a se espalhar para mais pessoas. Ativa o sininho das notificações. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, pô. Seja muito bem-vindo, eu vou ficando por aqui. Não deixa de deixar a opinião de vocês aqui nos comentários e até um próximo vídeo. Tchau!